Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós queremos louvar a Deus por nos conceder a oportunidade de mais uma vez poder prestar a Ele o nosso culto de louvor e de adoração. Somos gratos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido de nós, pela oportunidade que nós temos de, em todo o tempo, poder servi-lo, poder cultuar ao nome dEle, pois a Ele, em todo o tempo, deve ser a glória, a honra e o louvor. Nós estamos aqui nesta noite, vamos participar deste culto. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, que mesmo em casa, podem juntamente conosco, através desta live, prestar o seu culto de louvor, de adoração ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos dar continuidade ao culto. Hoje é o segundo, ou melhor, o primeiro domingo do mês, e todos os primeiros domingos do mês nós realizamos o culto de missões. E hoje o culto de missões vai estar sendo administrado pela nossa juventude. Nós queremos, já de antemão, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm contribuído para missões. Nós temos, através do nosso campo de trabalho, alcançado lugares que não alcançaríamos se nós não tivéssemos condições de ajudar os nossos irmãos que estão no campo missionário. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos ali do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, aqui do interior do nosso estado, da aldeia no Mato Grosso, na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, e todos os demais trabalhos que são alcançados pelo campo de Vila Alpina através de missões. O nosso abraço aqui de São Paulo para todos os nossos irmãos, e que vocês continuem sendo abençoados, levando o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que assim precisam. Convido os irmãos para nós iniciarmos o culto com uma palavra de oração. Bondoso e eterno Deus, querido Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, onde nós podemos, Senhor, através dessa transmissão, louvar o teu nome juntamente com os teus filhos, que não podem estar fisicamente no templo, Senhor, mas nós estamos ligados, Senhor, em comunhão, nós estamos ligados, Senhor, no mesmo propósito de te servir, ó Pai. Senhor, nesta noite eu quero pedir a tua bênção, Senhor, em favor de cada um dos teus filhos. Que, Senhor, em cada família, em cada lar, em cada casa, Senhor, a tua presença, Senhor, venha trazer alegria, venha trazer paz, Senhor, aos teus filhos, ó Pai. Nós queremos, Senhor, dizer que nós, Senhor, em qualquer tempo, nós tributaremos louvores e honras ao teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Deus que tem nos resgatado do mundo de pecado, e, Senhor, tem nos trazido, Senhor, para perto de ti. Por isso, meu Deus, nesta noite, nós, Senhor, queremos pedir que tu venha, Senhor, receber o nosso culto, Senhor, como oferta suave e agradável, Senhor, pois tudo que nós preparamos para ti, Senhor. Deus querido, pedimos também que tu venha falar conosco, Senhor, de uma forma grandiosa, que tu venha falar pela tua palavra, que tu venha falar, Senhor, através dos louvores, ó Pai. Deus querido, Deus santo, que, Senhor, nós venhamos sentir a alegria do teu Espírito Santo, Senhor, nós que estamos aqui no templo, aqueles que estão, Senhor, em suas casas, Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer alegria, venha trazer paz, e que nós possamos, Senhor, ao Senhor, externar, Senhor, nesta noite, a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem nos feito. Pai eterno, nós oramos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, em o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Nós queremos convidar nosso irmão Eudes, que é um dos líderes da nossa juventude, que estará dando sequência ao culto. Eles prepararam uma liturgia e nós vamos acompanhar a liturgia juntamente com os jovens. O propósito desta noite é adorar a Deus. Você que está aí no seu lar, na sua casa,
neste momento, não se disperse. Prepare esse momento para cultuar o nome do Senhor juntamente conosco. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino da harpa de número 304, amém, irmãos? Eu vou convidar o nosso irmão Vinícius para me ajudar nesse louvor. Glórias a ti, aleluia, Jesus. Deus poderoso. 304. A face adorada de Jesus. Eu vou a cantar e o cavalo alvejado sempre
chegada de Jesus nós veremos. Amém, irmãos? Agora eu quero dar uma oportunidade para a irmã Luana trazer a palavra inicial. Amém? Glórias a ti, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa oportunidade nós faremos a leitura da palavra do Senhor nesta noite. E eu quero ler com os irmãos uma palavra lá do livro de Romanos, bastante conhecida da igreja, que se encontra no capítulo 8, a partir do verso 31. Vamos ler 31 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu Filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus por esta palavra. E neste momento eu quero convidar os irmãos também que estiverem nos seus lares para nós fazermos essa oração intercessória. Vamos elevar nossas orações ao nosso Deus pela situação do nosso país, intercedendo pelos irmãos que estão nos hospitais, aqueles irmãos que não estão podendo, estão com dificuldade, né? Nós sabemos que esse momento que nós estamos atravessando é um momento, um cenário bastante difícil, mas nada, como diz a palavra do Senhor, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Então eu convido os irmãos a orar neste momento juntamente comigo. Senhor nosso Deus, amado Jesus, querido Senhor, nós te pedimos, ó Deus amado e querido, neste momento, ó Pai, pedindo, Senhor Deus eterno, a tua bênção, Senhor, o teu cuidado, Deus amado, por esses irmãos que estão, Senhor Deus amado, nos hospitais, que estão com saúde debilitada, Senhor Deus eterno. Sabemos que tu és o Deus que tem cuidado de nós, Senhor, em meio ao cenário, ó Deus amado e querido, talvez de dúvida, talvez de incerteza, Pai, de insegurança, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está à nossa frente, Pai. Venha com as tuas mãos, ó Deus, derramando as tuas bênçãos, do teu cuidado, Senhor, nos ajudando, Pai. Deus amado e querido, te pedimos, Senhor, pelos lares, pelas famílias, Senhor, por aqueles irmãos, ó Deus amado e querido, que estão clamando, pedindo, Senhor, pela nossa nação, ó Deus, visita, Pai, põe as tuas mãos, Senhor, Deus amado, nosso país. Pedimos a tua misericórdia, Deus, neste momento que atravessamos, ó Deus, e que a esperança em nosso coração, e que a fé em nosso coração, ó Pai, possa ser acrescentada em cada dia, Deus. Nós te pedimos e te louvamos, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Neste momento eu quero chamar os irmãos, a mocidade, para estar louvando ao Senhor com o hino. E nós vamos, neste hino, adorar o Senhor com alegria no coração. Nós também cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. E nós estamos aqui em pouco número hoje, um número bem reduzido, mas não poderíamos deixar de adorar o Senhor nesta noite. E escolhemos um hino que reflete um pouco o sentimento
do que nós estamos passando, né? Que fala que nós temos um Deus que nunca vai deixar essa luta nos matar, o desespero nos tomar, mas que em todo tempo, todavia, nós nos alegraremos. Então nós vamos adorar a Senhor nessa noite. Vai deixar essa luta me matar.
para ser a preletora, para trazer a mensagem desta noite, a diaconisa irmã Mara. Então vamos ouvir a palavra nesta noite. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais esta oportunidade de estarmos aqui adorando ao nome dEle. Nós já estivemos pela manhã na escola bíblica dominical e pudemos sentir a presença do nosso Deus, pudemos sentir o cuidado do nosso Deus pelas nossas vidas e estamos mais uma vez aqui porque Ele tem nos permitido estar e isso é maravilhoso para nós. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Esther. O livro de Esther, o capítulo 4, nós vamos ler o versículo 14b. Esther, capítulo 4. Fica no Velho Testamento, viu? É um dos livros históricos. E acho que ele desapareceu da minha Bíblia. Achei. Espero que todos também nos seus lares tenham encontrado o livro de Esther. Nós vamos ler o capítulo 4. Apenas a parte B do versículo, que diz assim: e quem sabe se para tal momento como este chegaste a este reino. É uma palavra aqui bem curtinha, versículo curto, mas nós vamos ler novamente. E agora eu quero ler o versículo inteiro, junto com vocês. Esther, capítulo 4, versículo 14, nós vamos ler todo o versículo dessa vez. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, era uma palavra de Mardoqueu para Esther. Estava eu meditando na palavra de Deus nesses dias, diante de todos esses acontecimentos, e são muitos os sentimentos que vêm ao nosso coração nesses momentos. Momentos que muitas vezes não nos preparamos para viver. Ninguém se prepara para o dia da dor. A gente sempre se programa achando que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, que nada dos nossos planos, nenhum dos nossos planos darão errado, que todos eles se encaixarão conforme planejamos. Mas nós vemos que não é bem assim. Nós vamos nos deparando com situações novas, situações adversas, situações que muitas vezes nos deixam felizes, alegres, mas ao mesmo tempo nos deparamos com situações que nos deixam tristes, abatidos, às vezes questionando, às vezes reclamando. Quantas vezes não nos deparamos com situações que nós perguntamos: por que, Senhor? Por que nós estamos passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação, por este momento? Seja ele de enfermidade, seja ele de desemprego, seja ele de desentendimento, seja tantos motivos que muitas vezes nos leva a questionar e indagar o Senhor. Eu gosto muito dos livros históricos, viu, irmãos? A história, que muitas vezes não é apreciada por muitos, me chama muito a atenção. É interessante nós conhecermos a história, até mesmo para nós entendermos o presente. Quem não conhece história, quem não gosta de história, muitas vezes não consegue entender o presente. É como se nós estivéssemos presos, amarrados
é tudo que vem e nós aqui estamos. Quando eu leio história muitas vezes, ou quando eu assisto algum filme relacionado à história da humanidade, ainda que não seja história cristã, às vezes eu comento, eu acho que eu nasci no tempo errado. Eu não deveria ter nascido nesse tempo. Porque parece que eu me identifico com um tempo que já passou. Distante de mim, talvez. Mas eu estava lendo esse livro histórico, que é o livro de Esther. E é um livro que, apesar de não ter escrito o nome de Deus, o tema desse livro é o cuidado providencial de Deus. Nós poderemos viver momentos em que a gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue ver o agir de Deus nos momentos. E isso é importante. Porque quando nós nos deparamos com essas situações adversas que antes eu falava, parece que a gente fala assim, não, Deus não está no desemprego. Porque se o desemprego, Deus estivesse no desemprego, eu conseguiria pagar as minhas dívidas, eu conseguiria arcar com os meus compromissos. Se Deus estivesse na enfermidade, eu não iria sofrer, mas eu estou sofrendo. Parece que a gente, na situação adversa, é muito difícil ver Deus através daquela situação. Mas nós podemos ver Deus na situação, na adversidade. E é isso que Ele quer. Que nós o vejamos, ainda que aparentemente aquela situação veio para nos destruir, para nos causar dor, para nos fazer mal. É isso que Deus quer, que o vejamos em meio à dificuldade, porque aí o clamaremos e vemos o seu cuidado providencial. O que isso tem a ver com missões, que é o culto de missões hoje? Eu fiz um esboço enorme. Li bastante, mas ontem à noite, na minha oração, é como se aquele esboço não estivesse bom. Parece que não era exatamente aquilo que Deus estava propondo para nós nesta noite. E na minha oração, Deus colocou uma frase que eu posso intitular essa mensagem. Deus me chamou, ou nos chamou, para fazer a diferença nesse tempo. É isso que Deus estava falando no meu coração ontem à noite na minha oração. Eu estava falando que gostaria de ter vivido há um tempo atrás, porque às vezes na minha imaginação, parece que foi um tempo mais fácil, que não se via tanto desamor, tanta falta de respeito, tanta desilusão. Eu fico pensando na maldade do homem e falo, não, antigamente não poderia ser assim. Existia mais respeito com os mais velhos, existia respeito com as mulheres, em todos os âmbitos falando. Mas, falando ainda de história, estamos lendo um livro em casa que tem como título Gigantes da Fé. E o escritor conseguiu reunir 30 homens que marcaram o seu tempo, que fez a diferença no tempo que ele viveu. E lendo a história desses homens, que talvez para alguns seja de forma bem resumida, todos eles passaram por dificuldades. Todos eles enfrentaram situações adversas. E aí a gente começa a ter aquele sentimento que nós já falamos tanto, que é a chamada empatia. Será se eu me colocando no lugar de John Wesley, no lugar de Martinho Lutero, no lugar de João Bonnier e tantos outros nomes, tantos outros gigantes que marcaram esse tempo, será se eu me comportaria como eles se comportaram? Eu acho que eu seria reprovada. É bem fácil. E eu estava pensando que Esther foi uma mulher chamada para fazer a diferença no tempo que ela viveu. Ela, uma judia
judia que estava ali vivendo naquele reino. O palco era Suzã. E essa história diz que os judeus tinham encerrado o período babilônico e iniciado o período persa. Tinha um rei chamado Assuero. Nós começamos a ver a história de uma mocinha, de um rei, e tudo parecia se encaminhar ali. Vemos Deus agindo através daquele tempo, preparando tudo. A rainha foi deposta. Foi feito, na verdade, vamos falar na linguagem de hoje, um concurso para se escolher a nova rainha. Moças escolhidas por sua beleza, mas também eram requeridos outros atributos, foram escolhidas, e essas moças foram preparadas. Dentre todas aquelas moças que se prepararam para este momento, estava Esther, ou Radassa. Ela estava ali. E Deus, vemos o trabalhar de Deus, em que Assuero achou graça em Esther. Achou graça naquela moça. Aquela moça tinha algo especial. Ela era diferente das demais. E ali Deus a escolheu. Assuero a escolheu para fazer a diferença naquele tempo. Nós podemos dizer que eles estavam em terras estranhas e poderiam não ter nem o direito de participar daquele concurso, né? Por ser judia, não ser persa, por que Esther estava no meio todas aquelas moças? E ali o tempo foi passando, Esther já tinha se tornado rainha, quando de repente foi descoberto que havia um plano para acabar com os judeus. Aquele povo já tão sofrido do cativeiro babilônico, agora também estava ameaçado no cativeiro persa. Poderia ter extinguido se aquele plano tivesse dado certo. E nós vemos aqui no capítulo 4 que houve uma consternação, uma tristeza por parte dos judeus quando saiu esse edito. Já tinha uma data determinada para a morte daquelas pessoas. Era o povo de Deus que estava ali em Suzã. Era o povo escolhido por Deus, era o povo separado por Deus. E já tinha uma data já marcada para que eles fossem mortos, para que eles fossem extirpados. Conseguem ver algumas coisas de hoje? Eu fiquei pensando na história, em que quando saiu aquele edito do rei, e aquele edito não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás, aquele povo entrou em desespero, porque já existia, já estava determinada a morte. Mas Mardoqueu, tio de Esther, ele mandou chamar a rainha e falou para ela: você precisa fazer a diferença agora. Ou você acha que Deus te colocou no trono para ficar de braços cruzados e não fazer nada pelo seu povo? Homens e mulheres desse tempo, homens e mulheres que Deus tem chamado, nós somos convocados a fazer a diferença nesse tempo de hoje. A partir do momento que nós entendemos o plano da salvação e resolvemos obedecer a Cristo, nos tornando discípulos dele, devemos obediência. E essa obediência é para que nós façamos ter diferença nesse tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo diante de uma situação em que nós precisamos nos mobilizar de alguma maneira. Não podemos ser alheios a tudo que está acontecendo. Cruzar os nossos braços
e falar, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, então eu vou ficar quietinha aqui, no meu cantinho, eu não vou fazer nada, porque o Deus que eu tenho não vai deixar a luta me matar. Vejamos o que aconteceu aqui na história de Esther, para nós nos encaixarmos e entendermos o que Deus quer de nós nesse tempo, para que façamos a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Para que os nossos feitos também fiquem gravados, marcados na história. Ou será que Deus nos criou, nos chamou, nos escolheu para nós ficarmos sendo abençoados, só abençoados? Nada vai me acontecer, eu sou protegido por Deus. Nós precisamos nos posicionar. Deus tem livramento? Tem. Tem bênção para nós? Tem. Tem cuidado de nós? Tem. Mas tem uma parte que é nossa a fazer. Não dá para nós ficarmos só esperando a bênção chegar até nós e nós ficarmos paradinhos lá. Existe a parte de Deus, que é o impossível, mas existe a parte do homem, que é o possível. O possível cabe a nós, a mim, a cada um de nós fazermos. E aqui diz que Esther, quando ela soube desse edito que tinha acontecido, ela fez uma convocação para que todos estivessem em oração, também em jejum, pela vida dela. E nós vemos o que foi que Esther falou aqui para Mardoqueu, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther fez algo que todo cristão deve fazer. Chamou a responsabilidade para si. Olha, vocês intercedam por mim, jejuem por mim, orem por mim. São 3 dias. A lei não está favorável para mim, mas eu irei. E se perecer, tudo bem. Pereci. Esther não cruzou os braços e falou, olha, eu sou rainha. Desculpa, eu estou numa posição privilegiada. Eu vou ficar aqui no meu cantinho e seja o que Deus quiser. Que é a frase que muitos usam. Seja o que Deus quiser. Não, Esther fez uma convocação e nós somos convocados nos dias de hoje a clamar ao Deus dos céus, a interceder por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que podem fazer com que esse edito que está, parece que já determinado, não valer. Nós somos convocados a clamar a Deus para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo. Os cristãos de hoje, eu, você, somos convidados a fazer parte desse grupo que fez a diferença no ano de 2020. Dá para perceber que de tempos em tempos Deus permite algumas situações na história para que muitos despertem, né? Para que aconteça um avivamento. Ainda falando desses grandes homens, desses homens que se tornaram gigantes na fé, para que hoje pudéssemos estar contando a história da igreja, para que hoje pudéssemos estar contando a história da humanidade. Eles agiram muitas vezes pela
aqueles homens naquilo e faziam grandes descobertas. E tudo que nós temos hoje foram porque esses homens se dedicaram e fizeram a diferença no seu tempo. Foram horas de estudo, horas debruçados sobre livros, ou até mesmo investindo em trabalho de campo. Não pensemos nós que para termos tudo que nós temos hoje, não houve sacrifício. Houve muito sacrifício. Muitos se sacrificaram. Para hoje nós estarmos com a Bíblia na mão e termos a liberdade que temos de adorar a Deus, de servir a Deus, muitos foram sacrificados. Perderam as suas vidas e muitos ainda perdem. Dependendo do país que vive, ainda perdem. Nós recebemos todos os anos uma lista de países em que nós devemos interceder porque cristãos são mantidos em campos de trabalho forçado. Países em que, se alguém proferir o nome de Jesus ou confessar a sua fé em Cristo, é queimado vivo. Quantos não recebem vídeos com pessoas sendo queimadas vivas, igrejas sendo derribadas, sendo queimadas, porque essas pessoas estão ali fazendo a diferença nesse tempo. Os perseguidores acreditam que se tirar a vida, se destruir um templo, vai morrer, vai acabar o Evangelho, vai destruir a fé cristã. Mas é o contrário. É o contrário. Só fortalece a fé daqueles que virão, ou daqueles que permaneceram. Não gostaríamos de ver as pessoas sendo decapitadas em campos de trabalho forçado, e nós oramos por isso, para que haja uma mudança. Mas, na fala desses irmãos que passam por essa situação, eles não têm o desejo, o interesse de negar o nome de Cristo. Eles só pedem oração para que permaneçam firmes na fé. E se reconfortam quando sabem que há um povo que intercede por eles. Assim como Esther teve a coragem de ir até o rei, porque ela sabia que tinha pessoas que intercediam por ela, que estava jejuando pela vida dela, orando pela vida dela. E como é reconfortante saber, como a humanidade hoje, ou talvez o Brasil, saber que tem um povo clama ao Deus do céu para que passemos por essa pandemia, para que sejamos protegidos em meio a essa pandemia, para aqueles que estão lidando com isso o tempo todo, sejam guardados, protegidos desse vírus. Como é reconfortante para muitos saber que não estão só, que ele está indo trabalhar, sim, que ele está cuidando de alguém, sim, mas que tem alguém clamando ao Deus do céu pela vida deles. Deus nos chamou para fazer diferença nesse tempo, seja clamando, seja jejuando, ou seja lidando diretamente no campo de batalha, na linha de frente do campo de batalha. O importante é não ficarmos de braços cruzados, achando que não é necessário que façamos nada. Em casa nós podemos fazer sim. E se formos convocados para fazer algo por alguém, suprir a necessidade de alguém, vai em nome de Cristo, vai em nome de Jesus, porque para esse tempo, esse momento, nós somos convocados. Não era um tempo atrás, como às vezes eu penso que era melhor eu ter vivido um tempo atrás. É para esse tempo mesmo.
versículo, na parte B do versículo 14. E quem sabe se para tal tempo chegaste a esse. Para tal tempo, este é o tempo. Nós chegamos aqui para sobreviver a este tempo. E para contar a história desse tempo. Não fomos dizimados. Que o Senhor nos preservou a vida. Que o Senhor cuidou de nós. E enquanto isso, nós clamamos ao Deus dos céus. Para que esse grupo que está ali na linha de frente sejam protegidos e guardados pelo Senhor. Nós não somos daqui. Assim como os judeus não eram de Suzã. Nós estamos à espera de uma pátria, né? Uma pátria celestial. Mas nem por isso nós vamos cruzar os nossos braços. Os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, diz que eles declararam que eram estrangeiros e peregrinos da terra. E que buscavam uma pátria assim. Mas enquanto estavam aqui, esses heróis da fé, que estão ali na galeria dos heróis da fé, apesar de esperar uma pátria melhor, que é a celestial, não deixaram de fazer a diferença no tempo que viviam. E eu glorifico a Deus, porque nós também estamos nessa espera de uma pátria celestial. Mas vamos continuar fazendo a diferença aqui. Por incrível que pareça, o meu esboço finaliza com a leitura inicial. Eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha preparado esse texto para que fosse lido, né? E a Luana já fez aqui a leitura por mim. Né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos crer nessa palavra. Deus é por nós, queridos. Deus está conosco. Ele nos ajuda. Independente da posição que nós estejamos ocupando, o Senhor nos chama para fazer a diferença nesse tempo. Deus nos abençoe e continue nos guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Quero retornar essa palavra aos irmãos que estão na direção do culto. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que palavra boa que acabamos de receber, irmãos. Eu quero parafrasear aqui um amigo meu, inclusive baseando nesse texto que foi lido aqui a respeito da história da rainha Esther. Irmãos, Deus já escreveu a sua história. Aleluia. Graças Eu? a Deus. Então nós viemos a este mundo para fazer a diferença. Aleluia. E eu quero glorificar a Deus, porque nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, Aleluia. nós estamos escrevendo uma história que vai transpor gerações. O teu testemunho de vida, a tua coragem de enfrentar as situações, vão dar forças a outras gerações para também enfrentar situações adversas que, por certo, eles vão enfrentar. Assim como a história da rainha Esther nos trouxe hoje força para nós continuarmos no propósito pelo qual Deus nos chamou. Então quero glorificar a Deus por esta palavra que nós ouvimos. Nós vamos encerrar o culto nesta noite com mais um louvor. Porém, antes eu tenho alguns breves avisos aqui aos irmãos e eu gostaria de passá-los. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida do evangelista irmão Osvaldo e do irmão Gilvan, que são os nossos coordenadores aqui da congregação de Brumado de Minas, os
nossos coordenadores de missões. Então quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Em razão do momento que nós estamos vivendo, eles não podem estar conosco. Mas, irmãos, nós estamos aqui cumprindo com a obrigação do trabalho. O trabalho não para. Que Deus abençoe o senhor aí na sua casa, juntamente com todos os irmãos que têm contribuído para o DEMIFA, o Departamento de Missões do nosso campo. Nossas lives esta semana, irmãos, nós vamos ter as lives de terça-feira, o culto de ensino, quinta-feira, o culto evangelístico. Essas lives serão às 19h30. No sábado, nós vamos participar da Santa Ceia. Então você que está em casa, não se preocupe, que você estará recebendo todas as instruções para participarmos todos juntos da Santa Ceia do Senhor. No sábado, a ceia também será por intermédio de live. Os irmãos estarão sendo orientados e será o início da nossa live às 19 horas. A live de sábado, irmãos, será uma live diferente, porque nós vamos participar da ceia com todo o campo de Vila Alpina. Todo o campo de Vila Alpina. Então, nós teremos aí uma oportunidade que nós ainda não tivemos, de todo o campo de Vila Alpina participar da Santa Ceia do Senhor ao mesmo tempo. Então os irmãos aguardem aí nas suas casas, que os irmãos receberão as instruções de como nós vamos fazer a Santa Ceia. Domingo nós teremos duas lives. Nós teremos a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Salmos. Hoje nós iniciamos a primeira lição, e às 18h30 do domingo nós estaremos novamente aqui adorando a Deus no culto da família. Ok? Somente mais dois avisos aos irmãos. Os irmãos que têm por costume de contribuir com a assistência social, esta semana, irmãos, é a semana que costumeiramente nós arrecadamos os alimentos ou as ofertas para contribuir com a assistência social. Não deixe de fazer isso. Você vai receber a visita de um diácono, de uma diaconisa, de um jovem na sua casa para instruir a respeito da ceia. E se você quiser e puder, faça a sua contribuição para a assistência social. Da mesma forma, meus irmãos, nesse dia, se você tiver o seu dízimo, a sua oferta para entregar na casa do Senhor, você poderá fazer também no dia em que você receber a visita dos nossos diáconos, ok? Lembrando os irmãos que nós continuamos com o relógio de oração. Eu quero dar aqui meu testemunho. Tem sido bom para mim. Tem sido bom para mim. Às vezes é um pouco penoso levantar de madrugada, né? Mas tem sido muito bom para mim. Eu glorifico a Deus, porque talvez se fosse uma outra situação, nós não teríamos pensado num relógio de oração, né? Mas Deus provê todas as coisas, né? A Bíblia diz, o salmista diz que Deus prepara caminhos nas tormentas. Em meio às tormentas, Deus prepara caminhos. Então eu quero glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nós vamos encerrar o nosso culto com mais um louvor da nossa juventude, e após este louvor nós estaremos impetrando a bênção apostólica e encerrando o nosso culto desta noite. Graças a Deus.
Glória a Deus. Nós queremos agradecer à Mocidade Heróis da Fé por, neste dia, trabalhar em prol do reino de Deus e administrar esse culto de missões. Louvo a Deus pela sua vida. Vocês que estão nos assistindo, sintam-se abraçados por nós nesta noite. Amém? Curve a sua cabeça e estenda as suas mãos à frente. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós todos dizemos amém. Deus abençoe a todos, uma semana de vitória.